Hoje é domingo, muito bom dia para você. A gente chega com as notícias do Fluminense por aqui. Data FIFA tá acabando, falta pouco. Quarta-feira já tem Fluminense em campo de novo, mas não é porque é data FIFA que não tem nada acontecendo. Tem sim, inclusive o elenco tricolor está trabalhando no CT Carlos Castilho. A gente espera que o Zubeldia possa aproveitar bem esses dias para fazer essa equipe evoluir, para consertar erros. Afinal de contas, em meio a uma sequência como a gente vai ter agora, 18 partidas em 2 meses, é inviável você conseguir treinar de verdade. Então é um momento para aproveitar. Hoje o grupo está de folga, volta a treinar amanhã e aí são mais 2 atividades até o jogo de quarta-feira no Maracanã contra o Corinthians. Por sinal, galera que tiver condições de ir ao jogo, bora chegar junto no Maracanã, botar um bom público no Maracanã para conseguir mais uma vitória, seguir ali brigando no topo, na parte de cima da tabela do Brasileirão. Se você puder, já chega aí deixando o seu like. Vou deixar para depois, acaba esquecendo, então já estou lembrando aqui embaixo. Se inscreva, deixa o like, depois você pode deixar seu comentário também. E a gente segue por aqui sempre informando vocês, trazendo notícias do Flu. Eu vou começar com um caso aqui que veio à tona agora, essa semana, e chamou muito a atenção. E viralizou também nas redes sociais. Olha só, Polícia do Rio investiga grupo que lucrou 650% com apostas em cartões suspeitos no Carioca desse ano. Foi no jogo da Portuguesa contra o Nova Iguaçu. Vitória da Portuguesa sobre o Nova Iguaçu, ali durante o Campeonato Carioca. A polícia, então, está fazendo a investigação em cima de lances que ocorreram durante esse Português em Nova Iguaçu. Na ocasião, a Unidade de Integridade de Futebol da CBF e a Federação de Futebol do Rio receberam um alerta apontando um número acima do normal de apostas casadas para que o lateral Luiz Gustavo da Portuguesa e o zagueiro Sidão do Nova Iguaçu recebessem cartão amarelo em qualquer momento no jogo. Os 2 cartões saíram. Sidão, que era o capitão do Nova Iguaçu, foi amarelado aos 35 do primeiro tempo e o Luiz Gustavo aos 3 do segundo tempo. De acordo com a investigação da polícia, um grupo pequeno de pessoas apostou cerca de 40 mil nos 2 cartões e faturou aproximadamente R$300 mil. Todas apostas registradas em contas conectadas ao mesmo endereço de IP. E segundo essa investigação preliminar da polícia, que usa o setor de inteligência financeira para cruzar dados e seguir os indícios de crimes de estelionato, corrupção ativa e passiva e também possível organização criminosa. E aí, na súmula, o árbitro, enfim, fez o registro lá o adversário entrou de maneira temerária. Luiz Gustavo e Sidão prestaram depoimento na DECOM e negaram qualquer envolvimento com apostadores. Eles não estão sob condição de investigados, até o momento. Enfim, é um caso que, mais um, né, que aponta, a gente tem evidências aí importantes, não dá para dizer que ninguém é culpado ou não, ou inocente, mas temos evidências importantes dentro do jogo, mesmo IP, os 2 levaram cartões, um grupo pequeno de pessoas, um alto retorno, enfim, é uma série de coisas ali que realmente apontam evidências importantes. E aí o seguinte, muita gente, isso acabou viralizando e muita gente atacou o fato de que se o Nova Iguaçu tivesse vencido a Portuguesa, o Nova Iguaçu teria eliminado o Flamengo. E o Flamengo não teria passado de fase e, consequentemente, não teria sido campeão carioca nem feito a final com o Fluminense. Mas vamos lá, gente. É óbvio que isso tem que ser investigado, como qualquer caso desse, tem que ser investigado. Se culpados precisam ser punidos exemplarmente, como já aconteceu com outros jogadores. Tem uns aí que não acontece, não. Depende da camisa que você veste, aí não, entendeu? Pega o mais leve. Mas o ideal é que você tenha punição exemplar para todos, caso realmente isso seja aprovado. Mas nesse caso, vamos lá, são 2 cartões. Se os caras não tivessem levado os cartões, o Nova Iguaçu teria vencido o jogo? Não tem como provar nada disso, né? Não faz o menor sentido dizer que o Flamengo foi eliminado por isso. O que eu acho que pode ter acontecido é uma mala branca, como já é famosa no futebol. Os caras da Portuguesa já não tinham chance, correndo pra cacete e ganharam o jogo. Eu lembro de o pessoal ter comentado que a Portuguesa fez os melhores jogos do campeonato deles, aquele dia e tal. Beleza, aí enfim, a gente sabe que isso acontece, mas
isso ter feito, de alguma forma, alterado, prejudicado o rival, claro que não. É óbvio que é mais um escândalo, de possível escândalo de aposta, dentro de uma Série A de Campeonato Carioca, não é Série B, não é Série C. Então é mais um caso que tem que ser investigado exemplarmente, tem que ser olhado, né, com muita atenção e rigor, mas é uma coisa, outra coisa, né? Vamos ver se depois eles vão avançar e conseguir, no caso, eles podem se tornar investigados, né? Os jogadores podem ser investigados, e aí a investigação pode avançar. Vamos ver. Ontem, no Bola da Vez, não foi nem ontem, não sei se foi ontem essa entrevista, mas saiu, acho que foi sexta-feira, o Anderson Barros foi o entrevistado do Bola da Vez, né, ESPN. E aí ele foi perguntado sobre o Nino. Vou colocar para vocês aqui o que disse Anderson Barros sobre a possibilidade do Nino jogar no Palmeiras. O Nino é um jogador que a gente definiu e a gente apostou sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, né? Até porque existe um clube que é o controlador da questão contratual, que é o Zenit, mas o Palmeiras já esteve com o Maxim, o Palmeiras tem conversado com seus representantes e com o próprio atleta. Quando ele esteve em São Paulo, nós estivemos juntos, né? E é aquilo que eu sempre digo, a gente precisa estar sempre resguardando, porque toda exposição ela é sempre mais delicada. Então, eu acredito muito que essa operação... Com o Zenit, como é que a coisa está? Está sendo negociada e conduzida a partir desse momento pelos representantes do atleta. Tá? Sem a participação tão forte do Palmeiras. Sem a participação tão forte do Palmeiras, a participação que nós tivemos, eu tive com o Maxim, que é o responsável maior do clube. Em fevereiro, estivemos juntos, dissemos para ele qual seria o nosso interesse, ele sabe o porquê, sabe todas as condições, e como nós sempre tivemos uma relação positiva com o Zenit, a gente acreditou que ela pudesse evoluir. Os empresários acreditam, o próprio atleta acredita também que possa evoluir, nós só precisamos do tempo certo, né, para que essa operação possa vir a acontecer. Acredito muito que ela possa evoluir. O Danilo é um jogador que tem uma relação muito próxima com o Palmeiras, sempre teve, né? Saiu na época porque havia uma necessidade, lembra que a gente falou agora? Muitas vezes as coisas acontecem, quando vêm propostas extremamente significativas, você tem que considerar, tá? Mas o Danilo hoje está num clube que atravessa algumas... Bom, gente, com base nessa declaração do Anderson Barros, vamos lá. Tá muito evidente, o Palmeiras avançou muito, conversou direto com os caras, conversou o tempo todo com o staff do Nino, conversou com o Nino, ou seja, para isso acontecer, o Nino tem que ter dado o aval. Para começar. Então não tem essa história, e ele não fez como o Ares, ele não prometeu, que se eu voltar, volto para o Fluminense, ele não prometeu. Isso é fato. Que ele tem um carinho pelo Fluminense, não tem dúvida alguma sobre isso. Mas ele não prometeu. E está muito claro que se ele voltar, ele, para mim agora, a partir de agora, só agora, Lessa, é que, cara, eu já falei, ídolo é uma questão muito pessoal. O Nino, para mim, é um ídolo, é um jogador muito especial. Mas a gente tem que saber separar as coisas. Então eu vou alimentando a expectativa de que, pô, vai chegar na hora ali, o Fluminense colocar um dinheiro, acho que ele pode vir. Mas tudo indica o contrário. A postura do Palmeiras, a vontade do Palmeiras em contar com o Nino, a forma agressiva como eles foram para a negociação, e o Fluminense mandando e-mail, bom, não sei, entrando em contato com os dirigentes do Zenit e ouviu que, olha, não tem negociação agora, não vai ser negociado agora. E ficou por isso. Pelo que se sabe, pelo que foi falado, pelo que foi apurado, nada além disso foi passado para nenhum jornalista da parte do Fluminense. Só que, olha só, a gente tentou, mas os caras falaram que não vão negociar agora. Mas o Palmeiras estava negociando. A verdade é que o Palmeiras estava negociando, né? E aí, na hora, quem você acha que vai acabar levando vantagem? Para mim está muito claro que vai acontecer. Tá? Tá muito claro que vai acontecer. Depois, agora, já falei, o Nino é um ídolo para mim. Queria muito o retorno dele. Ia ser espetacular. Agora, o Fluminense tem condições de chegar e fazer uma oferta, se não igual próxima do Palmeiras, mas tem que igualar o Palmeiras, e aí eu não sei se o Palmeiras vai oferecer 12, 13, 14, 15, vai fazer como fez o Ares, jogar o valor lá em cima para o Fluminense não chegar, não sei. Mas se tiver condições de igualar o valor, se o Fluminense igualar o valor, a decisão basicamente fica o quê? Na mão do jogador.
certo? Fica na mão do jogador. A não ser que, não, Palmeiras, vou pagar à vista. Aí o Zenit falou, não, vou vender pro Palmeiras porque ele vai pagar à vista. Ok. Vamos supor que os clubes consigam igualar as condições. Vamos supor. A decisão fica pro jogador. E o jogador tem poder. O jogador tem poder sim na negociação, assim como o Arias tinha também. Se ele fala, não vou pro Palmeiras, vou pro Fluminense, ele teria vindo. Ou ficaria lá. Porque o jogador tem... No fim das contas, já falei isso algumas vezes, no fim das contas, quem decide para onde vai é o jogador. O resto é conversa fiada. Raríssimos os casos que não. Você bate de frente, fica sem jogar. Mas se o cara quiser peitar e falar que não vai, ele não vai. Mas ele quer voltar pro Brasil. Tem um grande clube querendo ele. Tem um treinador querendo muito ele. E aí? Só tô colocando isso aqui porque eu vou trazer uma entrevista com o Deco. Ele deu uma vez pro Benjamin Bach no podcast dele. E olha só o que ele falou na época para fechar negócio e vir pro Fluminense. Então, assim, essa solução, se você sair de graça, não vai acontecer. Aí eu peguei e falei, não, beleza, obrigado e tal. Aí fui pra casa, aí eu falei, acho que vou ter que ser mais criativo. Aí eu liguei pros caras do Fluminense, porque eu tinha o Corinthians também na época, mas nenhum dos clubes tinha dinheiro pra pagar uma transferência. Muito alto? A multa era muito? Não, era muito, mas eu tinha que ser criativo, porque eu falei, no amor não vai. No 0800 não vai? Aí eu lembrei que até porque eu falei com o Ancelotti, falei, mister, eu tenho que ir embora, tenho coisa. Ele falou, não, você não vai também, você não vai. Mas aí eu falei, mas eu quero ir, já deu, tô com 33, já não aguento mais aqui e tal, enfim. Aí a gente acabou de ganhar o campeonato, voltamos, isso vai voltando na pré-temporada. A gente tinha ganho, ele falou, eu te entendo e tal, vou te ajudar, mas não dou bosta nenhuma, porque não tinha ninguém falava com ele. Aí tinha, se você lembra, na época, o Fluminense tinha vendido 2 meninos pro Manchester United, os gêmeos. Sei, os meninos lá. Os meninos. Rafael e o coisa. E aí eu peguei e falei, cara, eu tenho uma ideia. E aí foi isso, esse dia. Aí eu peguei e falei, cara, Aí eu peguei e liguei pro Celso Barros. Falei, Celso, tem uma ideia aqui, tem que falar com o Fluminense. Aí o presidente era o Orcades. Mas qual que era a ideia? Qual que era o plano? O plano era o seguinte, eu fui nela, falei, olha, o Fluminense, o clube que eu quero ir, é um clube que revela muito jogador, sério, tá. Falei, então, e eles inclusive venderam 2 jogadores pro Manchester United. Ela, sério, quem é? Eu falei, são os gêmeos. E um deles estava jogando, titular. Tava vendo se regalou o zoião. Ela, é sério. Eu falei, então, por que a gente não faz uma coisa? O Fluminense cede, vocês contratam alguém que pode escolher 3 jogadores do Fluminense, 50%, e fica com o valor estipulado do resto. E vocês avaliam a minha venda, em 5, 6 milhões ou 10 milhões, que é mais ou menos o que vale os 3 principais jogadores do Fluminense. Aí ela falou, mas pode fazer isso? Eu falei, pode, lógico que pode. Ela saiu, ligou, e ela falou, pode viajar. Aí foi assim que eu fiz o negócio. Foi eu que negociei a minha saída. Então isso é só um exemplo de que se quiser mesmo, vem. Aí eu só tô deixando claro, porque uma coisa é você, diretoria incompetente, no caso do Ares, não conseguiu, não chegou na grana, ou falou que ia conseguir, enfim. Outra coisa é o clube chegar lá e, no caso do Ares, não igualou a proposta. Outra coisa é o clube chegar lá, colocar o dinheiro, igualar tudo e o cara querer... Não, eu quero ir pro Palmeiras porque quer ir pro Palmeiras. O jogador também tem responsabilidade nisso. Então vai exigir do Fluminense uma capacidade de negociação que até agora a gente não tem qualquer tipo de notícia de evolução. Vai exigir competência da diretoria do Fluminense em contornar isso para tentar passar à frente do Palmeiras nessa negociação. E além disso vai exigir postura do jogador. Isso também a gente tinha falado. Os dois lados. Se o Fluminense igualar, ele vai vir. Se o Fluminense não igualar, mais uma vez vai levar uma porrada no mercado e vai ver o cara indo pro rival. Mais uma vez. E vai ficar feio de novo. Então, vamos ver. Vamos ver o que a diretoria do Fluminense vai arrumar. Porque antes já tinha a questão do Ares, a promessa de buscar o Ares. Agora, já desde o meio do ano passado é o Nino. E tá aí, conversa pra lá, conversa pra cá. E quando a gente vê, o cara tá botando o pé do outro lado. Vamos ver. E só para fechar aqui, ontem teve um protesto de um grupo de torcedores que foi para Laranjeiras protestar contra a SAF. Tô compartilhando esse post feito pelo Netflu. A SAF não, o Flu é da sua torcida. SAF não, o Flu da sua torcida. É a mesma faixa, né? Só que em pontos diferentes ali de Laranjeiras. É um grupo pequeno de torcedores que foi fazer esse protesto. Estou registrando, até porque viralizou aí nas redes sociais. A gente sabe que
A SAF está longe de ser uma unanimidade entre a torcida do Fluminense. Muita coisa ainda vai ser conversada e debatida nesses próximos tempos. Até o momento, nenhuma evolução consistente, real, do andamento do processo, mas acredito que até o meio do ano a gente deve ter novidades por aí, com certeza. Fechou, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. Esquece de não dar o seu like, se inscreva no canal, seu comentário, aquela coisa toda, e a gente volta com mais notícias assim que possível por aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!